Paz do Senhor, irmãos. Amém. Boa noite, é um prazer estar com os irmãos nessa noite. Já faziam 5 anos, 6 anos que eu não pregava aqui. E para mim é um privilégio. Não que não fosse convidado, mas os compromissos, a correria do dia a dia nos impediam, né? Mas graças a Deus, aprove o Senhor nos trazer aqui nessa noite para juntos compartilharmos da palavra do Senhor. Aproveitando que vocês estão em pé, está comigo minha esposa, Francis, amém? Estamos casados há um bom tempo, não vou falar quanto, porque talvez seja muito mais do que alguns aqui, a idade de alguns aqui, né? E graças a Deus, né? O Senhor tem colocado Francis na minha vida, temos um filho, e ele é casado e temos 2 netas para a glória do nome do Senhor, amém? E eu sinto feliz porque eu e a minha família nós servimos ao Senhor. E como é bom, né, poder servir ao Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 25, verso 29 a seguir. Se você tiver a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia. Se não, certamente você pode acompanhar pelo telão. Aleluia. Nos diz assim a palavra do Senhor: certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure-me. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Amém. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Quando nós lemos a palavra do Senhor nesta parte, nós podemos analisar alguns fatores na vida de Esaú. A primeira coisa que ele fez foi tomar uma decisão quando estava com fome. E é uma estatística que quando você toma qualquer decisão, quando você está com fome, você tem uma grande porcentagem para errar ou fazer escolha errada. Algumas pessoas dizem: não vá ao supermercado se você estiver com fome e fazer compra. Você vai comprar mais do que necessário. Então ele chega e ele está com fome. E o seu irmão está fazendo um ensopado gostoso. E Jacó, ele sempre queria esse posto de filho mais velho. E eu creio que durante toda a sua trajetória ele esperou o momento certo para poder adquirir esse legado de ser o filho mais velho, ou essa posição de filho mais velho. E quando seu irmão chega, ele está com aquele guisado, e a Bíblia nos diz que era comum de Jacó sempre fazer esse guisado, né? Porque de certa vez ele estava fazendo um guisado, né? E aí seu irmão diz: olha, eu estou faminto, me dá um pouco desse guisado. E aí Jacó percebe a oportunidade de poder negociar com o seu irmão. Você quer uma coisa e eu quero uma outra coisa, e nós vamos negociar. E diz a palavra do Senhor que a primeira coisa que Esaú faz, ele toma uma decisão faminto, cansado. E a segunda coisa que ele faz é desprezar aquilo que ele havia adquirido, o seu direito. Ele desprezou. Ele desprezou e preferiu algo no presente que fosse momentâneo,
do que algo que fosse bênção e fosse para o futuro, mesmo que para o futuro, mas fosse uma bênção permanente na vida dele. Segunda coisa, ele valorizou mais o lucro do que a bênção espiritual. Escolheu o corruptível ao incorruptível. Ele escolheu o visível, trocou pelo invisível. Coisas temporais, as coisas eternas. Ele escolheu a sensual ao espiritual. Optou pela carne e não pelo espírito. Então a nossa vida, irmãos, ela é feita de escolha. E muitas vezes nós estamos tão diante de tantas necessidades. Nós fazemos escolha por aquilo que é presente, ou coisas que é para o momento. E às vezes a gente não tem essa distinção. Mas eu louvo a Deus, irmãos, porque diante de tudo aquilo que nós estamos vendo nesses últimos dias na igreja do Senhor, e nós temos contemplado tantas coisas, vocês são privilegiados, porque tem um pastor que vela pela palavra do Senhor e ensinar a palavra do Senhor a vocês, que está compromissado com a palavra do Senhor e não com a carteira de vocês. Estão compromissados com a salvação de vocês e não pelo aquilo que vocês podem proporcionar. Nós os conhecemos há muito tempo e eu admiro isso, porque nesses últimos dias as pessoas estão mais interessadas no lucro que a igreja pode dar do que nas almas que estão precisando da palavra de Deus, precisando da salvação. Eles estão mais envolvidos com as coisas temporais do que com as coisas espirituais. Mas vocês são privilegiados, porque nessa igreja o teu pastor, ele luta pelas coisas espirituais e ensina uma palavra pura e genuína como ela é. Então preserva isso, glorifica o nome do Senhor, porque essas coisas nesses últimos dias pastores dessa forma estão entrando em extinção. Aleluia. Então, irmãos, o que é mais importante para nós? São as coisas temporais ou as coisas eternas? Para nós, o mais importante são as coisas eternas. E as nossas escolhas não podem ser baseadas naquilo que é temporal. Nós precisamos estar balizados na palavra do Senhor, para que nós possamos fazer a escolha, e essas escolhas sejam bênçãos para nós, não só no presente, mas na eternidade também. E tudo vai daquilo que é mais importante para você. O que é mais importante para você? O mais importante para Esaú era o alimento. O mais importante para Jacó era adquirir o seu direito de irmão mais velho. E diz a palavra do Senhor, que ele começou a desprezar aquilo que ele já tinha adquirido. Então, meu irmão, não troque o abençoador pelas bênçãos temporais. Não troque o abençoador pelas bênçãos temporais. Tem muitas pessoas que vão à igreja somente buscar a bênção e não querem compromisso com o abençoador. E quando nós colocamos e nos colocamos para servir o abençoador, as bênçãos, elas que nos perseguem, nos alcançam, diz a palavra do Senhor, quando nós nos propomos a obedecer a palavra do Senhor. Nós vemos, irmãos, que muitas vezes nós temos colocado tantas coisas temporais em primeiro plano e esquecido aquelas que são eternas. Isso hoje é algo da igreja moderna. As pessoas querem as coisas daqui e não buscam as coisas dos céus. E nós precisamos entender isso. Então a causa das escolhas de Saul foi, primeira coisa, falta de profundidade de caráter. E o que é isso, pastor? Ele era uma pessoa generosa, impulsiva, impressionante ou impressionável, mas pouco espiritual. Ele estava envolvido com as coisas aqui, mas não tinha um compromisso com as coisas de Deus e nem estava pensando nisso. O compromisso dele era com as coisas aqui. Então, irmãos, isso levou ele a fazer a escolha errada. Quando as pessoas buscam as coisas daqui, mas não buscam as coisas espirituais. As coisas daqui são temporais, as espirituais, elas são permanentes e vão para a eternidade. Aleluia!
Então nós precisamos ser mais espiritual. E de que forma que eu posso ser mais espiritual? Buscando na palavra de Deus, leitura da palavra de Deus, oração, jejum e a participação dos cultos, que é onde você vem ouvir a palavra do Senhor, e aí a sua fé é acrescentada pela palavra do Senhor, e te traz firmeza, e diz a palavra do Senhor, que nós vamos adquirindo intimidade com o Senhor, e isso vai influenciar nas nossas escolhas. Aleluia. Então a falta de profundidade de caráter, ele tinha uma vida impressionável, uma vida de bons relacionamentos, mas não tinha relacionamento com pessoas, mas não tinha relacionamento com Deus. Não tinha relacionamento com Deus. E nós precisamos buscar o relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus, irmãos, a primeira coisa que nós precisamos é ter compromisso. Precisamos ter compromisso com Deus. E quando nós estamos compromissados com Deus, nós aprendemos a escolher as coisas que vai trazer edificação para as nossas vidas e vai fazer com que nós possamos andar de acordo com a palavra de Deus. É compromisso. E eu sempre digo na igreja, irmãos, uma das coisas que nós prezamos é o compromisso com Deus. E estar com vocês, ou estar na casa de Deus, para mim é um compromisso. E é o compromisso mais importante que eu tenho. Tanto é que na minha família, quando eles vão fazer qualquer coisa, ou seja, um aniversário, uma festa, um churrasco, e se eles querem que eu vá, tem que ser no dia fora de culto. Porque eles sabem que eu sou compromissado. E se alguém chegar na minha casa, e eu estiver saindo, eu vou dizer para ele: sinto muito, eu tenho compromisso. Não avisou, se tivesse ligado e avisado, eu teria dito para você que eu não poderia te receber hoje. Porque é um compromisso, meu irmão. É um compromisso. E Deus preserva aqueles que são compromissados. Não é? Então estar na casa do Senhor, para mim, não é uma obrigação. Para mim é um compromisso que eu tenho com Deus. E aonde eu estiver, eu sempre prezo em estar na casa do Senhor. É um compromisso. Então, irmãos, quando nós temos esse relacionamento, que assumimos o compromisso com Deus, nós aprendemos a buscar as coisas, não só as temporais, mas nós prezamos pelas coisas que são eternas, as coisas espirituais. Porque nós aprendemos a buscar primeiro o reino de Deus, e as outras coisas nós sabemos que Deus vai acrescentando na nossa vida de acordo com a necessidade. Então, Esaú, ele tinha toda uma característica boa, mas ele não tinha mais pouco relacionamento com Deus. E isso levou ele a não valorizar aquilo que ele havia. A outra coisa que faltava nele, falta de disciplina, Gostava de uma vida folgada e livre, sem compromisso. E isso trouxe consequências para ele, Trouxe consequências para ele, e que ele depois, mesmo chorando, mesmo se derramando, ele não conseguiu de volta. Porque as oportunidades, aquilo que Deus nos dá, se nós não valorizarmos, nós acabamos perdendo, e depois não adianta ficar chorando, não é? Outra coisa que Saul tinha, e que tinha de negativo na vida dele, a falta de dedicação e temor a Deus. Falta de dedicação e temor a Deus. E quantas pessoas, irmãos, assim como Saul, que andam desta forma, não se dedicam e não têm temor a Deus. E esse temor que a palavra do Senhor fala não é um temor de medo, é um temor de respeito, de não querer fazer algo que venha interferir no relacionamento entre ele e Deus. E nós precisamos ter em nossas vidas uma das coisas, dedicação e o temor a Deus. Porque isso é que Deus requer das nossas vidas, Outra coisa também que era uma característica dele negativa,
não buscava a Deus e nem reverenciava a Deus. Ele tinha essa característica. Se os irmãos perceberem, quando eu falei o primeiro tópico, ele era um cara generoso, impossível e impressionável. Era um camarada bom. Quando você olhava no natural, quando você olhava no seu dia a dia, mas em questão às coisas espirituais, ele era totalmente descuidado com a sua vida espiritual. Então, irmãos, quando nós não aplicamos a nossa vida em se aproximar do Senhor, em procurar saber a vontade dEle e andar de acordo com a palavra dEle, nós começamos a fazer escolhas temporais e começamos a valorizar tudo aquilo que não vai trazer edificação para as nossas vidas. E quantas vezes nós trocamos a bênção de Deus por coisas temporais? Muitas vezes nós vendemos aquilo que nós adquirimos como filhos de Deus por coisas que não trazem edificação para nossas vidas. Olha, meu irmão, tem um culto lá hoje, né? O pastor está contando com todo mundo. Ah, não, hoje eu tenho um aniversário. Não vou dizer para você que você não deva ir a aniversário. O que eu estou dizendo é que as pessoas que se aproximam de você precisam entender que você tem compromisso com Deus. Olha, eu vou convidar o Diego para estar lá tal dia, assim, assim, assim. Não convido o Diego, porque o Diego tem compromisso. Ele é um camarada compromissado. Ele tem culto. Ele pode ir depois do culto, um pouco antes, mas ele tem culto. Olha, ele não vai trocar estar na presença do Senhor por um aniversário. O problema, irmãos, não é faltar um culto por causa de um aniversário, deixar de atender um compromisso por causa de um aniversário. O problema é quando isso se torna crônico na vida da pessoa. Tudo, né? Tudo é motivo ele dizer, não, deixa o culto para lá, deixa, né, a oração para lá, deixa a leitura da palavra para lá, deixa isso para lá. Tudo se torna motivo para ele trocar. E foi isso que Esaú fez. Trocou algo que era temporal por algo que era espiritual e que fosse no futuro ser muito mais abençoado do que aquela escolha que ele fez. Então, irmãos, a falta de profundidade de caráter, a falta de disciplina, a falta de dedicação e temor a Deus, e não buscar e nem reverenciar a Deus, levou ele a fazer uma escolha errada. A falta de dedicação e temor a Deus era tanto que ele fez uma escolha, mais uma escolha errada. Ele casou-se com uma mulher que não pertencia ao povo de Deus e que não obedecia a Deus, e nesse quesito ele também não obedeceu a Deus. E o que acontece com Saul? A falta de discernimento espiritual. Não compreendia o valor do compromisso com Deus, não compreendia o valor de servir a Deus, não compreendia o valor de ter temor a Deus. Então uma coisa foi puxando a outra, e uma decisão errada levou a outra decisão errada, porque não tinha e não buscava a orientação de Deus. Ele estava sempre no natural, ou seja, no seu dia a dia. Ele nunca pensava nas coisas na maneira de Deus. Ele sempre queria resolver do jeito dele. Ele sempre tomava as decisões sem antes raciocinar, sem antes pensar. E o inimigo, que é astuto e que sempre dá um jeitinho, ele percebe quando a pessoa está deficiente numa área, ele chega para poder ajudar naquela área. Mas ele nunca diz que ele vem para matar e destruir. Ele sempre vem para ajudar. Ele sempre vem com uma proposta. E se nós não tivermos um relacionamento, um discernimento espiritual, nós tomamos sempre a decisão pelo mais fácil, pelo aquilo que nós achamos que é o melhor para aquele momento, e que lá na frente vai trazer consequências terríveis. Então Saul, irmãos, era uma pessoa que não tinha discernimento espiritual.
E quantas pessoas hoje, mesmo dentro da igreja, ainda não aprenderam a ter discernimento espiritual? Vão para a igreja para buscar a bênção, mas não querem compromisso com o abençoador, o dono da bênção. Vão para a igreja para comprar a bênção e acham que tudo pode ser comprado. E quando recebe a bênção, esquece o abençoador. Nós precisamos ter um relacionamento cada vez mais próximo de Deus, para que nós possamos tomar decisões que venha abençoar a nossa vida, e não só preencher uma lacuna do momento. Falta de dedicação e temor a Deus, falta de fé. O que faltava em Esaú, sobrava em Jacó. Tem muitos como Esaú, que ouve de Cristo, mas não tem compreendido o seu valor. Tem muitos que ouvem de Cristo, mas não têm compreendido o seu valor. E nós precisamos, irmãos, guardar a palavra de Deus no coração. E Davi, ele preservava isso. E ele diz num dos salmos: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, para não tomar decisões erradas, para não pecar, para não fazer algo que venha interferir no meu relacionamento com Deus. E ele escreve coisas maravilhosas nos Salmos concernente a isso. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E aí ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, irmãos, nesses últimos dias, nós vemos em tantos lugares, tantas campanhas de buscar coisas materiais, coisas temporais. Não, você vem que você vai melhorar a sua vida financeira, vem que você vai ganhar apartamento, vai ganhar carro, é isso, é aquilo, vem buscar coisas temporais. E muitas vezes as pessoas vêm para buscar essas coisas, mas não vêm para buscar exatamente Deus. Eu vim para buscar a tua face, eu vim para buscar os dons espirituais, eu vim para buscar discernimento, eu vim para buscar conhecimento, eu vim para buscar a tua face, e eu quero te adorar na beleza da tua santidade. Eu quero poder fazer de acordo com a tua vontade, andar nos teus caminhos, ser bênção para a minha família, ser bênção na minha vida, e ser bênção também para o meu país, ser bênção para a sociedade, ser o sal da terra e luz deste mundo, como diz a tua palavra. Esse é o meu interesse, é buscar, e que as pessoas possam olhar para mim e ver que realmente eu sou servo do Senhor. Então, irmãos, Saul pensava nas coisas aqui da terra. Ele estava compromissado com isso. E nós precisamos determinar na nossa vida o que é mais importante para nós. O que é mais importante para você? O que é mais importante para nós? As coisas temporais ou as coisas eternas? Nós precisamos ter isso em mente, porque não dá para servir as duas coisas. Nós temos que ter uma convicção, temos que tomar uma decisão. Eu quero buscar as coisas espirituais, eu quero buscar as coisas de Deus, eu quero ter um relacionamento com Deus, eu quero andar na vontade de Deus, porque certamente Ele vai suprir todas as outras minhas necessidades, porque Deus sabe o que eu preciso. Aleluia. A consequência, irmãos, da falta ou das escolhas erradas, as consequências foram terríveis para a vida de Saul. Ele se arrepende depois de não ter valorizado aquilo que ele já tinha, de ter trocado a sua bênção por um prato de lentilha, trocado aquilo que era eterno ou de maior valor por algo que iria só satisfazer a sua necessidade na hora.
ele se arrependeu, mas já era tarde. Deus sempre nos dá a oportunidade e valoriza aquilo que você tem. Não troque aquilo que você já adquiriu por nada que vá afastar você de Deus. Não troque. Nós vemos o exemplo daquele jovem rico, que ele queria servir ao Senhor, queria o reino dos céus, mas não estava disposto a abandonar ou colocar em segundo plano as suas riquezas. Então nós nunca vamos agradar a Deus se nós não colocarmos Deus como mais importante na nossa vida. E eu acho muito, eu falo isso na igreja lá, tem muitas pessoas que dizem que servem a Deus, mas na realidade eles estão servindo a si próprio. Porque servir a Deus, irmãos, não é fazer a nossa vontade, é fazer a vontade de Deus. É isso. Quando nós subjugamos a nossa vontade para fazer a vontade dEle. Quando nós valorizamos a vontade dEle, sabendo que Ele tem o melhor para nós, do que a nossa vontade. Esaú escolheu a pior parte e pagou um preço muito caro pela sua escolha, consequência da sua falta de profundidade de caráter, da sua falta de disciplina, da sua falta de dedicação e temor a Deus, e de não buscar e nem reverenciar Deus. Falta de discernimento espiritual, falta de fé. Tudo isso levou a tomar uma decisão que ele chorou depois amargamente. Todos os dias nós temos escolhas para fazer. E como cristão, nós precisamos estar abalizado na palavra do Senhor para fazer não aquilo que nós queremos, mas aquilo que é correto. É isso que Deus espera de nós. Mas tem muita gente trocando aquilo que é eterno por prato de lentilhas. Tem muita gente colocando muitas coisas em primeiro lugar na sua vida. E Deus, se tiver tempo, ou se tiver uma outra oportunidade. E nós precisamos, irmãos, como servos de Deus nesses últimos dias, escolher servir a Deus de corpo, alma e espírito. E é entendendo que é Ele que governa e comanda as nossas vidas. E as escolhas que vierem, vamos valorizar aquilo que nós já temos em nossas vidas. Compromisso com Deus e fidelidade. Esses dias nós estávamos num lugar e eu achei muito interessante as pessoas cantarem, né? O hino: Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel a mim. Deveria ser o contrário, né? Eu sou fiel, Senhor. Eu sou fiel, fiel a Ti. Não é? Nós esperamos a fidelidade de Deus, mas não queremos ser fiéis a Ele, a maioria das pessoas. E nesses últimos dias, irmãos, em que nós estamos já às portas da vinda do Senhor, e tudo está acontecendo numa velocidade que as pessoas não estão percebendo, e estão buscando tantas coisas temporais, buscando algo que vai suprir as suas necessidades agora, e esquecendo aquilo que realmente importa. Então, nesses últimos dias, irmãos, a igreja do Senhor precisa se levantar como servos de Deus, que busca a Deus, compromissado com Deus, fiel à sua palavra, porque o Senhor está prestes a vir buscar a sua igreja, e a qualquer momento nós podemos estar com Ele na glória. Eu acho que você não entendeu. A qualquer momento nós podemos estar com Ele na glória. Você está entendendo? Porque nada pode ser mais importante, nada pode nos segurar aqui, nenhuma preocupação aqui.
Nós não podemos nos perder nas nossas escolhas, como fez Esaú. Nós precisamos estar compromissado com Deus. Nós precisamos estar buscando as coisas de Deus e nos preocupando com as coisas que vai trazer edificação para as nossas vidas e nos aproximar mais de Deus. E é isso que Deus espera. Queridos irmãos, não troque aquilo que você já recebeu por coisas que não vai trazer edificação para você. Pelo contrário, vai te afastar de Deus. Porque as oportunidades nós temos todos os dias, e todas as horas nós temos que tomar decisão. É por isso que nós precisamos valorizar aquilo que nós temos: o nosso relacionamento com Deus, o temor a Deus, a fé cada dia mais firme naquilo que já recebemos da parte dele, que é a nossa salvação. Aleluia. Esses dias eu estava falando na igreja, que muitas vezes a gente costuma orar desta forma, e não é errado, mas a gente precisa entender. As pessoas: Senhor, tira da minha vida tudo aquilo que não te agrada. E as pessoas às vezes falam isso com tanta ênfase: tira da minha vida tudo aquilo que não te agrada. E eu disse: irmãos, relaciona, peça para o Espírito Santo te mostrar aquilo que não está agradando ele, e você começa a tirar. Porque muitas vezes o Senhor vai começar a tirar coisas da sua vida que você gosta, que te agrada, mas que não agrada a ele. E depois você vai ficar questionando Deus: por que perdi isso, aquilo? Porque você autorizou. Tira tudo da minha vida, tudo aquilo que não te agrada, mas que muitas vezes te agrada. E nesse tirar, talvez você não vai entender e vai começar a questionar Deus. Então a melhor coisa é pedir para o Senhor: Senhor, mostra para mim, na minha vida, o que não está te agradando, e me ajuda a me livrar dessas coisas, Então nessa noite, meu irmão, eu não sei como é que está o seu relacionamento com Deus. Eu não sei se você tem buscado um compromisso com Deus, ou tem trocado as coisas de Deus, os compromissos de Deus, por qualquer coisa. O que eu estou dizendo para você nessa noite: não vale a pena trocar as coisas temporais pelas coisas permanentes e que são bênção de Deus na nossa vida. Busque, tenha um relacionamento com Deus, e não tome nenhuma decisão se você estiver envolvido com aquela situação sem antes consultar a Deus. Esaú tomou uma decisão quando ele estava com fome, e o que foi mais importante para ele? Matar a fome naquele momento, resolver o problema naquele momento, resolver o problema naquela hora. E ele não pensou nas consequências futuras. Se ele tivesse buscado a Deus, se ele tivesse parado um momento, certamente ele não teria negociado a sua bênção com um prato de lentilha. O inimigo vem oferecer muitas coisas, e vem para ajudar, e não vem com o nome de diabo nem de Satanás. Ele vem muitas vezes até em nome de Deus, querendo ajudar. Mas na realidade, ele vem com outra intenção, de fazer o que ele sabe fazer melhor: matar, roubar e destruir. Amém? Você tem um compromisso com Deus, você tem um compromisso com a palavra, e as pessoas olham para você e sabem que você é um cristão, e eles esperam isso de você. Então que nesta noite nós possamos sair daqui convictos: Senhor, nada é mais importante na minha vida do que o Senhor
o meu relacionamento contigo. Nada é mais importante. E a partir de hoje eu vou honrar esse compromisso que eu tenho com o Senhor. Não quero trocar as coisas espirituais por coisas temporais. E quando nada for mais importante do que Deus na sua vida, certamente você vai experimentar o sobrenatural de Deus fluente na sua vida. Quando Deus for o mais importante na sua vida e compromissado com Ele, com a palavra dEle, você não vai mais precisar negociar nada. Você não vai precisar mais trocar com coisas temporais as coisas de Deus. Você não vai precisar mais correr atrás da bênção. É a bênção que vai correr atrás de você e vai te alcançar, porque Deus vai cuidar de você. Mas precisamos ser compromissados com Ele. E eu gostaria que você ficasse em pé nessa noite. Que você fechasse os seus olhos. E eu gostaria que você analisasse se algumas das características de Esaú fazem parte da sua vida. E se fizer, está na hora de você mudar. Ah, mas eu não consigo. Com a ajuda de Deus você consegue. Aleluia. Falta de profundidade de caráter, falta de disciplina, falta de dedicação e temor a Deus, não buscar e nem reverenciar a Deus, falta de discernimento espiritual, falta de fé. Se alguma coisa destas características, o Espírito Santo está dizendo, você precisa mudar, fica tranquilo, que Ele vai te dar todas as condições e vai te ajudar. Mas as pessoas precisam ver e entender que você não negocia com o mundo e nem com o diabo, que você não vai ceder às pressões e opressões dele, e nem vai aceitar a ajuda dele, porque você tem um Deus que trabalha na sua vida, um Deus que controla a sua vida, um Deus que te ajuda nas suas escolhas, um Deus que te dá o suporte necessário. Aleluia. Aleluia. As consequências da falta de sabedoria da sua escolha o qualificou como impuro e profano. Não participou mais da bênção da primogenitura, dispensou a graça, herdou a ira. Uma oportunidade perdida será sempre, não será repetida. Mesmo que Esaú chora amargamente, arrepende-se, mas foi tardio e não foi aceito o seu arrependimento. Então a nossa vida é feita de escolhas. Esaú fez uma escolha e isso trouxe consequência para a sua vida, para a vida de Esaú. E nesta noite o Senhor está te dando a oportunidade de escolha. E o que você espera? Sirva a Cristo, assuma um compromisso com Cristo e com a sua obra, ou vou continuar trocando a bênção por coisas que não vai me abençoar? Para todas as escolhas existem consequências.
E nesta noite, o Senhor me traz de Jundiaí até aqui para dizer que nós precisamos todos os dias tomar um posicionamento de fé diante dele, e que as nossas escolhas venham glorificar o nome dele. E mesmo que aparentemente, talvez naquele momento não seja suprido a sua necessidade, mas que Deus, em sua misericórdia e fidelidade, no momento dele, ele vai suprir. E nós vamos orar nessa noite. E certamente o Espírito Santo, que está neste lugar, está trabalhando na sua vida. Ele vai te dar o direcionamento do que fazer, como fazer e quando fazer, para que através da sua vida o nome dele seja glorificado. Mas a palavra que eu trago para você da parte de Deus nesta noite: não troque aquilo que você tem, aquilo que Deus te deu, aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos e que é bênção na tua vida, por coisas temporais que só vêm preencher a necessidade do momento, só daquele momento. Pai querido, em nome de Jesus, nós pregamos a tua palavra, Senhor, e há pessoas, Senhor, nos assistindo pela internet. Alcança essas pessoas neste momento também, onde elas estiverem. E talvez, Senhor, estejam trocando, Senhor, aquilo que é espiritual, que edifica, por coisas, Senhor, temporais. Que nesta noite o Espírito Santo possa ter falado nos corações dessas pessoas que estão, Senhor, nos vendo pela internet e aqui também na igreja, Pai. E que a partir de hoje, meu Deus, possam, Senhor, meu Deus, tomar decisões, possam criar relacionamento com o Senhor, possam, Senhor, meu Deus, valorizar aquilo que já receberam, e não permita que elas sejam enganadas, ó Deus, a vir trocar por coisas temporais. Que a tua presença, meu Deus, que o teu poder, meu Deus, que a tua unção, meu Pai, seja derramado nesta noite de uma forma toda especial. E o teu povo nesta noite, Senhor, possa sair daqui abençoado. E não permita, Senhor, que eles sejam roubados na palavra, meu Pai. Que eles possam lembrar desta palavra através do Espírito Santo, meu Pai. Que quando for tomar uma decisão, possa tomar decisões acertadas. Possa vir tomar decisões que venham abençoar, meu Deus. E essa bênção seja permanente na vida, Senhor, deles e na nossa vida também. Espírito Santo, trabalha, Senhor, em cada área da nossa vida, Pai, e ajuda nas nossas decisões. Nós não queremos trocar aquilo que é espiritual, nós não queremos trocar aquilo que realmente tem valor diante de Ti, Senhor, por nada, Senhor, que seja temporal, por nada que venha nos afastar dos Teus caminhos e venha trazer, meu Deus, distanciamento entre nós e o Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos colocar a cada dia o Senhor em primeiro lugar, até que nada mais importe, meu Deus, a não ser o relacionamento que nós temos contigo. Em o nome de Jesus, ó Pai, nós oramos agora e pedimos a tua bênção sobre a vida dos teus filhos, em o nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade que foi me dada nesta noite. Obrigado, meu amigo, pastor Diego. Que Deus possa abençoar vocês abundantemente, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Vocês podem aplaudir ao Senhor.